paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus, Emerson Eliel aqui. Hoje a gente vai ver aqui sobre essa circular que ela saiu hoje aqui no site da congregação, né? Que é a orientação doutrinária, o dever de examinar as escrituras ao ministério e à irmandade. Eu tinha lido depois da última RGE, eu li algumas circulares, alguns tópicos, né? E li esse junto. Mas hoje eu quero fazer um vídeo só sobre ele, porque é de extrema importância para a congregação cristã no Brasil. Acho que esperado de muitos que houvesse um posicionamento sobre o estudo das escrituras, né? O estudo e o examinar das escrituras. Aqui nesse canal, eu já vinha quase todos os vídeos, né? Sempre cobrando aqui essa questão do examinar as escrituras ser até mais do que o estudar. Então, por que muitos criticam o estudar a Bíblia? Né? Não devemos estudar. Não, a pessoa não deve estudar para pregar. Por que tanto criticam isso? Se o examinar que está na Bíblia é até mais do que o estudar. E eles colocaram essa questão nos tópicos de ensinamento. No meu canal principal, essa questão ele sempre foi divulgado dia após dia, em várias vezes. Porque é o que eu sempre pensei. Falei, por que não existia um tópico, né, ou um ensinamento claro para o povo não ficar tão perdido? Como tem alguns irmãos que eu gosto muito, tenho grande respeito, que são e defendem a CCB, mas às vezes falavam até que era contra o estudo bíblico, né? E aí ficava ruim, né, irmão? Porque tem ancião que sabe que isso é de extrema importância. Recentemente, o irmão Luiz Carlos até falou que conhecimento das escrituras era uma obrigação do cristão, é um dever, né? Ele falou lá. É claro que a gente vai entrar aqui na questão, depois a gente vai comentar, que estudo a gente tem vários por aí. Existem escolas teológicas. Teologia, né, é justamente para isso, para aprender sobre essas questões bíblicas e as questões que envolvem Deus, o nosso Criador. Então tem escolas presbiterianas, tem escolas, academia de pregadores, que é da Assembleia de Deus, parte mais por arminiano, né? Então, pessoa que quer fazer uma teologia, ele pode escolher aquela que é mais próxima às escrituras possível, porque ele vai abordar alguns assuntos ali que ele pode pegar para ele e outro não. Todo estudo funciona assim. Agora, a gente tem que ver se a pessoa ela consegue conciliar as coisas e não é cair na mão dos homens também. Porque uma coisa é o conhecimento ligado sempre em oração, sempre ao Espírito Santo, e outra é aprender alguma coisa acadêmica que às vezes contorcem tudo para chegar no ponto que eles querem e distorcem, e depois tem aquela disputa. Hoje é uma disputa acadêmica entre faculdades de conhecimentos, né? Às vezes a pessoa torce aquele assunto até conseguir dar um entendimento para ele, por exemplo, e batizar criança. Às vezes as pessoas vão torcendo todo o assunto para questões de ressurreição ali e criam um contexto, né? Que você começa a olhar as escrituras e o que ela quer trazer para você não faz sentido algum. Isso eu digo porque eu já procurei conhecimento em várias questões, irmãos. Todo esse tempo que eu tô aqui e outros tempos, né, a gente tem buscado. Porque a internet está aí para isso. Hoje em dia tem como você pegar livros e conceitos, ler um artigo, ler TCC, para todo lado. E você já tem conhecimento. Não precisa de um diploma. Não precisa de um lugar. A não ser que exija assim, um trabalho que você vai fazer. Obviamente você precisa estar de acordo com as leis e com o diploma e seu certificado, né? Mas vamos lá. Caros irmãos, a paz de Deus. Diante dos questionamentos que têm surgido entre o ministério e a cara irmandade quanto ao estudo das escrituras sagradas, olha aqui, questionamento que tem surgido entre o ministério e a cara irmandade. Não é só entre o povo aí na internet, é entre o próprio ministério. Porque existem as questões, irmãos, existe aqueles que têm um outro entendimento, de buscar conhecimento, e outros que acham que tudo é pelo Espírito Santo. Ou seja, não vai achar respaldo nisso na Bíblia nunca, porque a Bíblia fala dos que examinaram, fala dos que
observavam as pregações para ver se estava correto, né? E aqueles próprios antepassados e primitivos tinham o dever de saber os escritos da época, né? Então hoje tem muito essa divisão e polarização, né? Esse conhecimento aí ou não, é sempre assim. Mas existe sim a capacidade da igreja crescer na graça e no conhecimento, que é o que a gente está vendo aqui. Vamos lá. Então, vamos continuar ali. E considerando que tais questões têm gerado opiniões divergentes, o Conselho de Anciães, em oração diante de Deus, entende ser oportuno oferecer um esclarecimento doutrinário, com base nas Santas Escrituras e firmados na sã doutrina, buscamos apresentar reflexão sobre os significados dos termos estudo e exame, no contexto da leitura, compreensão e aplicação da Palavra de Deus, com o objetivo de edificar, orientar e preservar a comunhão e a simplicidade do Evangelho entre os servos do ministério. Essa simplicidade é diferente de ignorância. Ainda bem que eles, nesse contexto aqui da nova circular, é de crescimento, em conhecimento e um avanço. Mas não podemos confundir simplicidade, igual muitos queriam, com a ignorância. Aí cada um pregar uma coisa, né, e não ter uma uniformidade. É o que vem-se a possibilidade aqui de avançar, de ter vamos falar magistério, né, um conhecimento ali pronto para aqueles cooperadores de jovens, por mais longe que eles estão em todo o país aí, eles vão lá, acessam esse lugar para responder perguntas até dos jovens. Porque os mais variados estudos teológicos estão tudo aí. Estão todos aí para as pessoas se perder ou se achar no Evangelho. Então tem de monte. Então o que precisa é uma unificação. Isso é o que a gente vai ver aqui, né? Que se isso no futuro vai acontecendo. Deixou-nos o Senhor Jesus um esclarecimento substancial quando disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Será que os irmãos, esses que ficam aí contra o estudo bíblico, então, agora eu quero que vocês diferem, sinta por favor, né? Ou tenha um sentimento no amor de Deus de diferenciar estudo bíblico de teologia. Porque a teologia ficou uma palavra mal vista, por causa das mais variadas que existem por aí. Mas, por exemplo, a congregação ela pode criar sua própria teologia, digamos assim, que é um estudo que eles fizeram sobre os variados assuntos da Bíblia. E ela tem uma própria dela. As outras igrejas têm o dela, né? Mas aqui a gente pode... acho até interessante o nome Academia de Pregadores da igreja que eu falei para vocês, da Assembleia de Deus, né? Porque é uma academia que já se mostra um treinamento de pregadores, que é o que deveria existir na congregação, para que haja uniformidade, como eu falei. Então, esqueçam esse conceito, estudo, já ficar associando com teologia aí do calvinismo e essas coisas. Vamos deixar isso tudo de lado e vamos entender aqui como estudo bíblico mesmo. Então está escrito: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Uma coisa é você conhecer as Escrituras, como algumas pessoas falam, né? De cabo a rabo, alguns falam desse jeito. Mas é isso aí, uma coisa é você de capa a capa, vamos falar assim, né? E outra coisa é você não querer conhecer o poder de Deus também. Alguns eles até excluem esse poder de Deus em alguns lugares por aí. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Ou seja, nenhum nem outro pode ficar de lado, né? Essa comunhão, esse fervor, essa questão íntima com o Senhor não pode deixar de existir e ficar uma coisa só na teoria. Constata-se com zelo e discernimento que há entre determinados contextos uma crescente polarização. De um lado, os que rejeitam o conhecimento bíblico. De outro, os que com reverência buscam aprofundar-se na palavra para melhorar, exercerem o ministério e edificarem a igreja. Agora,
esses aqui que estão resistentes a isso, irmãos, olha, eu sei que tem até uns grandes, às vezes, né, no grupo aí, do GDI, não sei. Mas, infelizmente, você deixar pessoas nisso, dentro do contexto da igreja, sem uma punição, uma disciplina. Ó, se você quer ficar aqui, você está discordando dos anciãos sobre o entendimento das escrituras, mas você vai ser disciplinado. Porque outros pequenos aí sempre fazem. Uma dívida, uma coisinha, qualquer outra. O jovem ali adiantou o casamento, aí agora aí, ele é um caro servo de Deus, tem família hoje em dia, mas tá sem liberdade lá. Aí já vão cortando, vão disciplinando por anos a fio, né? E aqui a gente vê uma resistência contra aprender das escrituras, ou seja, entender a palavra de Deus, uma responsabilidade dessa, não ter uma disciplina, é meio estranho, né, irmãos? É meio estranho, porque, olha, tanto é que muitos casos aí de que vocês veem, que vocês têm que resolver ou nem resolve, que de jovens, pessoas aí sem liberdade, sem ter um esclarecimento, não vai na justiça porque são pessoas boas, mas não sabe nem por quê, por fofoca, alguma coisa, não entendeu o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 2, aquilo ali tem um contexto sobre essa estruturação de uma igreja sadia e o que é disciplina que vocês não fazem ideia, mas ninguém lê lá. E aí esses anciãos do ministério, da polarização que está escrito aqui, que não aceita ler e aprender, se mantém naquilo que eles julgam ser bom do seu coração. Um coração que diz a Bíblia que é enganoso. E aí esse sentimento que eles confundem com que é Deus que está querendo que faça algumas coisas aí. E na verdade, irmãos, é falta de conhecimento. Vamos ver aqui, por exemplo, né? E outros que com reverência buscam aprofundar-se na palavra para melhor exercer o ministério e edificar a igreja. Mas torna-se, portanto, necessário um posicionamento que promova a unidade, dissipe dúvidas e reafirme a centralidade das Escrituras como fundamento da fé e prática cristã. Se uma pessoa rejeita conhecer para estar diante do púlpito, se uma pessoa fica pregando contra teologia, igual a gente vê aí, e nós associamos que ela não gosta de uma teologia específica. Agora, quando associa-se a teologia ao estudo da Bíblia, irmãos, é totalmente improdutivo para uma igreja e totalmente contra isso aqui. Contra os fundamentos, reafirma a centralidade da Escritura como fundamento da fé e prática cristã. Então a pessoa está contra. Agora o ministério criou isso daqui para resolver isso daí. Não tem nem por que uma crítica, o mundo da crítica, reclamar disso aqui, ou da igreja. Porque se está no papel, a futura geração ela só vai ter bagagem e ter respaldo quando está no papel. Se não tiver no papel, ninguém tem ele vai pregar lá alguma coisa bíblica, ou uma pregação bem bíblica, onde a igreja às vezes até reclama, fala que é uma pregação fria, é uma pregação gelada, porque não grita. Mas se o irmão soltar alguns gritos no final de cada pregação aqui, né, aumentar a voz, os irmãos vão receber. Mas se ele for uma pessoa que explica, é perigoso até ser denunciado, porque fala alguma coisa diferente, estando nas escrituras, e que é um consenso até na congregação, fica lá levando para o ministério que o irmão está... Eu sei porque, irmãos, eu sei, porque às vezes eu falo aqui, mas eu não cito, mas eu sei que vem para mim as denúncias de pessoas que ficam jogando indireta no púlpito para cooperador de jovens que está buscando conhecimento. E está pregando dentro das escrituras, não surgiu da normalidade, mas por mostrar conhecimento bíblico, eles ficam jogando indireta. Você entendeu? Que a pessoa está fria, que só tem a letra, que não sei o que. Então, isso aqui é o que destrói a igreja. São esse povo que está aí. Foi ensinamento para não falar que a CCB é a graça. Aí quando fala aqui nessa graça, associa ao evangelho, ainda vai, né? Ao evangelho de Cristo, e não o exclusivismo, não que a graça é a CCB, ainda vai. Mas alguns literalmente traz que a CCB é o único, é o caminho, e saiu um ensinamento para não falar isso. Mas a gente ouve e não gera punição. O ancião fica assistindo ali de baixo, assim, ó. O outro ancião que veio de fora, não sei, ou é dali mesmo, falar isso.
E não tem uma correção, às vezes até glória a Deus. Indo contra os ensinamentos da própria congregação, irmão. Dos anciãos lá que passou pelo critério, que todos viu, dos mais antigos. Aí ele vai e prega contra. Vamos lá. Tem outra parte aqui, eu vou só tomar uma água porque a garganta não tá boa. O termo estudo, de origem latina, denota aplicação diligente, zelo e esforço. No contexto cristão, estudar a Bíblia Sagrada é dedicar-se com humildade à leitura e à meditação das Escrituras, buscando o crescimento do Evangelho, como nos orientou a carta escrita pelo apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, versos 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Esse empenho inclui compreender o texto sagrado em seu contexto, reconhecendo os interlocutores, a circunstância e a intenção do autor inspirado, para que a mensagem seja corretamente interpretada e fielmente anunciada. A necessidade é essa aqui, ó, que o contexto seja entendido, irmãos, para ser anunciado. Não adianta fazer uma pregação, embora alguns achem que isso é extremamente normal, lendo uma coisa da Bíblia e depois ele sai tudo daquilo que está ali para falar o que ele queria falar, ou seja, ele leu a Bíblia como um costume, porque a Bíblia é inspirada por Deus, é o livro sagrado com inspiração divina, e a pessoa ignora. E aí diz que a palavra, porque existiu esse problema, né, irmãos? Teve testemunho de irmãos aqui que cooperadores falou que a Bíblia não valia nada, colocou a Bíblia de lado assim, e o que importava era o que ele falava. E lá atrás isso, na região de anciãos aí que eram dedicados já, antigamente tinham ancião dedicado à Bíblia, não gostou disso, o irmão levou, fizeram um ministério, fizeram ele se retratar. Porque meu pai mesmo, que é bem já antigo da congregação, tem seus 60 anos de congregação aí, ele sabe que ele fala que antigamente eles liam a Bíblia, totalmente aquele capítulo, depois voltava lendo um capítulo, explicava e falava, lia outro versículo, outra parte, explicava. Às vezes, irmãos, não tinha nenhum conhecimento teológico, mas era até gostoso de ver, de ouvir. Aquela palavra que realmente alimenta a alma. E às vezes, claro, que se tiver alguma coisa que Deus dá dele falar ali no meio, né? Isso acontece com os pastores também. Mas aquele que conhece as Escrituras, ele não precisa fazer todo um esboço complicado, muitas vezes um teólogo, um pastor faz. Ele lê aquele texto, depois ele relê ali os versículos e vai explicando e vai falando, e aquilo que o Espírito Santo vai ajudando ele a falar sobre aquilo que é a Bíblia, sobre aquilo que é a palavra de Deus. Deveria ser assim, mas não sei aonde, em que momento que isso tudo se perdeu, né, irmãos? Vamos lá. Eu li aqui sobre o contexto, né? E agora a gente vai ver aqui, ó. Este empenho inclui compreender o texto sagrado. Bom, aqui eu já falei, né? Que ela seja interpretada fielmente e anunciada fielmente. Mais aprofundadamente, as Escrituras empregam o verbo examinar, como vemos em Atos 17, no versos 11, referindo-se aos crentes em Bereia. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Num tempo passado na congregação, irmãos, meu pai também é dessa época, as pessoas, os irmãos liam a Bíblia e eles começavam a pregar, os irmãos do banco, eles ficavam com a Bíblia aberta. Se alguns não sabem, não sei se era regional, se era só por aqui, mas era assim. Eles ficavam com a Bíblia aberta e vendo a pregação e relendo aonde o irmão lia, porque o irmão sempre ia ler de novo, igual eu falei para vocês. Então eles reliam essas partes junto com o irmão,
ali que o irmão ia lendo, eles iam explicando junto. Irmãos, me perdoa tendo que parar aqui, porque uma hora é a garganta, hoje tá, uma hora é a garganta, que quer dar tosse, e outra hora agora é meu cachorro, vem em visita aqui, e a cachorra, ela é uma campainha, né? Mas então, aí eles iam junto ali, os irmãos iam explicando, e o povo lendo, fazendo a leitura. O termo grego, traduzido como examinar, significa investigar com rigor, discernir criteriosamente e julgar com profundidade. Não se trata apenas de um esforço intelectual, mas de um gesto de submissão espiritual, discernindo o texto lido à luz do Espírito Santo. Olha, o texto aqui das Escrituras, irmãos, ele é inspiração divina. Então, quando você vai lendo ele, automaticamente ele traz a você em comunhão um certo conhecimento. No entanto, às vezes a pessoa precisa ver referências. A Bíblia antiga que eu tinha da congregação, no meio dela, assim, tinha uns pontinhos ali, a numeração, os asterísticos, né? Onde traziam uma referência lá para você entender o que dizia aquele texto. E o que é bom na congregação são os dicionários, para a pessoa entender melhor as Escrituras. Porque embora o Espírito Santo nos ajude, Deus também deixou o conhecimento humano, né, a nossa forma intelectual, ou a racionalidade, o cérebro nosso tem que estar sempre ativo, claro, né, se nos alimentando bem, tornando a saúde do corpo integrada à psicológica. Então, você deixou isso para você ter um aprendizado. Eu sei que tem ancião antigo que ele vai falar assim, não, mas eu não conheço, a minha idade já não ajuda mais. Então, mas ele não pode repudiar o jovem, o cooperador de jovem, que ele está aprendendo. Ele não pode repudiar um estudo bíblico com medo que vai vir coisas para ele estudar, para pregar, e ele não vai conseguir aprender. Esquece isso. Na congregação não vai acontecer isso aí. Se acontecer, é para a nova geração, né? Não vai tirar a pessoa, porque o Paulinho está no Jardim Paulista falando absurdos. Ele já foi um bom pregador numa época que as pessoas o que pregava lá, que se fosse de bênção, se fosse de doutrina, já estava bom, né? Aquelas, né, muitas vezes algumas falas antigas lá já eram perigosas sobre julgamento, sobre tomar Santa Ceia. Tem um vídeo aí, até que eu fiz, né, que tava falando, mas aí quer tomar Santa Ceia e não pode mais, ou seja, falando sem entendimento da Santa Ceia. Nem o entendimento da ceia existia. Hoje já deixa a pessoa se examinar, mas antes era proibido. Irmãos testemunharam, eles vinham com o pão e o vinho e pular a pessoa que dizem que estava sem liberdade. Isso é um absurdo que não tem tamanho diante das Escrituras. Porque isso é uma coisa entre a pessoa e Deus. A pessoa e o advogado Jesus Cristo. E o Paulinho estava a favor disso. Isso é uma pregação antiga. Então, agora ele está lá e fala coisas que depois ele vem se acertar. Eu até falando isso aqui, tem gente que é tão idólatra, homem, que vai desinscrever do canal, mas eu não ligo. Esse canal aqui nunca foi para defender crítico, para ficar aí com bajulação, a não ser quando algumas coisas são reais e necessárias a ser falado, mas desonestidade nunca foi aqui de defender esse mundo crítico que tem raiva de instituições que julgam todo mundo, e nem a idolatria à igreja, muito menos. Né? Muito menos a idolatria, e sim aqueles que verdadeiramente amam a Deus, querem o conhecimento para crescimento espiritual e primordial de tudo, andar em amor e fé. O amor e a fé, esses são os verdadeiros cristãos, aqueles que realmente seguem a Cristo. E não ideologias, e não julgamentos sem fim, tanto de liderança quanto dos que fazem. Hoje está um novo método de julgar e jogar fora aí que vocês não fazem ideia, que talvez ainda ninguém percebeu onde isso vai chegar. Mas aí tá um jogando o outro de escanteio. Pior às vezes que dentro da igreja, porque dentro da igreja as pessoas aceitavam a pessoa ali ainda de volta, lá no último banco, sentava lá, ouvia alguma coisa. Coitados. Lamentável. Eu tô falando dos que fizeram isso com essas pessoas. Esses podem até ir para o céu, né? Vão ser salvos muitas vezes porque ele permaneceu na sua fé com Deus em seu coração. Mas coitado dos homens que foram culpados, sim. Culpados de muita morte espiritual e falência da fé. Mas
Hoje tem um novo método de jogar as pessoas fora. Se você não acreditar no que ele acredita da Bíblia, é ignorado, passado para trás. No mundo dos canais, a pessoa desfaz do outro, do pessoal do outro, para que o canal dele até quebre e não sabe se parte do canal ajuda na família, nos filhos. Ele quer detonar o outro, custe o que custar, a pessoa do outro. Pior do que muitos anciãos. Que o problema era lá na igreja. E não foi na casa do outro, no pessoal do outro. Para fazer uma coisa assim que ataque em público, de maneira assim a diminuir a pessoa realmente. Claro que teve isso na igreja, e eu testemunhei dentro da igreja. Mas ficou lá com aquele povo. Agora a internet alcança muito mais. E a pessoa aí que diz conhecer o evangelho quer detonar o outro. De maneira assim a talvez nem aparecer mais, e nem liga se não aparecer mais na internet também. Nem liga. Vamos continuar aqui? Olha aqui. Assim, enquanto estudar e aplicar-se ao conhecimento, examinar é submeter-se todas as coisas à prova da palavra, reconhecendo-a como autoridade suprema e inerrante. A admoestação de Paulo aos Coríntios é clara, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Foi o que eu acabei de falar aqui. Olha pra você ver. Acabei de falar, eu nem lembrava, não lembro de ter lido essa parte também. Não sei se teve um acréscimo aqui, mas eu não lembrava de ter lido. Mas é isso aqui que acontece. A soberba faz com que um vá contra o outro. Dentro da congregação pode existir e existiu o exclusivismo, que ela fez até circular, tentando barrar isso no futuro. E vários anciãos que eu conheço, pessoas de ministério, já não pensam assim mais. E vem melhorando. Vem melhorando, porque olha, vocês não fazem ideia. Quem fala assim, antes era diferente. Era questão de uma pessoa da Assembleia de Deus vir comer junto no restaurante e saber que aquela pessoa é da Assembleia, eles já cortam a conversa. Eu testemunhei isso de uma pessoa da Assembleia, esposa de um pastor. Ela falou, quando nós vamos num restaurante com os irmãos da congregação e sentam na mesma mesa, começa a conversar porque vê de saia, vê o irmão lá de terno. E quando fala que é da Assembleia, eles já diminuem a conversa, já não... Então, essa soberba aqui, ela é tanto daqueles que acham tão espiritual, zeloso espiritualmente, quanto que esses que dizem hoje ser conhecedor de um evangelho, da verdade. É perigoso, irmão. Vamos continuar. Essa questão de Paulo aqui, ela é muito boa, né? Para a questão da soberba. Então é bom que a pessoa até leia essa parte aqui de 1 Coríntios 4:6 e o seu contexto. Este princípio orienta a nossa forma de interpretar o texto bíblico do sentido das palavras. Nada se deve acrescentar à revelação divina, tampouco se pode negligenciá-la. E a questão aqui da revelação, quando você está lendo uma escritura, toda a palavra de Deus tem um contexto bom para trazer para a igreja, porque ela é inspirada. Ele escolheu aquele texto, mas ele foge daquilo, ele está negligenciando a palavra de Deus. Ok? Então isso aqui é bom para os irmãos aí prestarem atenção. Portanto, o estudo reverente e exame criterioso da palavra são instrumentos santos, santificados pelo Espírito, para que o obreiro maneje bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Rejeita-se à luz das Escrituras a ideia de que o estudo bíblico esfria o crente. Ao contrário, o verdadeiro conhecimento aquece o coração. Então, eles têm que parar de falar isso, que esfria o crente, né? Eu não tinha lido isso não, irmãos. E olha, eu estou assim. Olha, posso me dizer que eu vi o irmão Hélio lendo no áudio, né? Aí, com essa parte assim. Mas eu estou surpreso e feliz, porque foi colocado isso para ler para os irmãos aí, para ler nos cultos.
Irmãos, a crítica que a congregação recebe hoje, ela é injusta. Olha só o que eles estão trazendo aqui. Isso aqui é um avanço que vocês não fazem ideia. Hoje, se pegar pessoas falando o contrário, ancião pregando diferente, é bom para nós ver se há uma punição, uma chamada de atenção, mas dizer que toda a igreja, que a igreja é a favor daquilo que está acontecendo, nós vamos estar sendo desonesto. Porque o papel é o alicerce de tudo. Tá no papel, ninguém vai pregar. Mas é o alicerce de tudo, né? Espero que vocês compartilhem esse vídeo, irmãos, porque o canal, a gente faz umas postagens, vídeo curto, algumas coisas, o YouTube para de recomendar. E espero que vocês recomendem esse vídeo aí para mais pessoas, até que estão paradas, familiar, que viu certas situações na igreja, né, grupos de família, lugares aí, e precisa entender que está tendo um avanço nisso aqui. Eu vou até continuar lendo para vocês verem. Vamos lá aqui. Aonde eu parei, achei muito interessante, irmão. Vocês não fazem ideia essa questão aqui, como que é um avanço para uma denominação que antes alguns cultuavam a ignorância, né? Ao contrário, o verdadeiro conhecimento aquece o coração, como ocorreu no caminho de Emaús, Lucas 24:32. A prática da exposição clara da palavra já era realidade nos dias de Esdras e Neemias, como registra Neemias no capítulo 8, versos 8. E leram no livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Vou ler de novo aqui porque a letra é miúda aqui pra mim. E não uso notebook. Olha o tamanho da letrinha aqui, ó. É bem difícil de ler, irmãos. Na verdade não uso, não é porque eu não uso, porque eu não tenho mesmo notebook pra fazer esse trabalho aqui, né? Vamos lá. Aí até já me perdi, mas vou ler pra vocês aqui de novo. Essa prática demonstrava zelo, né? Vamos ler aqui aquela parte. E leram no livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo-se, entendesse. Essa prática demonstrava zelo pela interpretação correta e pela edificação do povo. Esclarecemos, contudo, o estudo a que nos referimos deve ser focado exclusivamente na Bíblia Sagrada, sem busca a autores, publicações, trabalhos ou pensadores externos às Escrituras. O Senhor repreendeu a negligência ao conhecimento. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Oséias 4:6. Olha isso aqui. Isso aqui é muito bom, é muito importante. Entretanto, salientamos que conhecimento sem a santificação é mero saber intelectual e não transforma a pessoa, não promove o milagre do novo nascimento. Isso é real e verdadeiro. Conhecimento ali que está falando sobre focar em outros estudos, outros autores, é muito perigoso. Isso é óbvio, né? São tantos aí que levam à perdição ao invés de conhecimento. Existem pessoas que vão para uma igreja reformada, por exemplo, logo depois elas estão caminhando para o catolicismo como a verdadeira igreja. E depois outros caem no ateísmo. De tanto buscar coisas que não faz sentido, deixando Deus um mero acaso. E aquilo que é real dentro do coração das pessoas, eles já não experimentam mais. Esse Espírito, o Espírito de Deus que está na terra agora, e o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, Espírito, envolve a nossa humanidade, aqueles que aceitam a Cristo como Salvador, e esse Espírito trabalha os corações. Esse Espírito que é o mesmo que pairava sobre as águas, hoje faz morada desse Espírito, morada do Espírito Santo, no templo que somos nós, usufrui de uma verdade. Esse sim, usufrui de uma verdade em Cristo Jesus. A verdade não é só o conhecimento. O conhecimento ele liberta pessoas de uma escravidão religiosa, porque muitas das vezes existiu jovens que nem conheceu a graça de Cristo, o seu fundamento.
e foram massacrados pela denominação. Pessoas mais idosas também, pessoas mais velhas que aconteceu algo e experimentou algo em sua família. Ele foi massacrado pela denominação e às vezes ele cai numa tristeza profunda. E ele não consegue mais se levantar porque ele é totalmente dependente do que um ancião falava, do que um pastor falava. E ele necessitava sempre de estar com essa comunhão na igreja. E quando ele é rejeitado, ele é ignorado, essa pessoa abandona muitas das vezes a fé, que não era alicerçada, era aquela ainda alimentada com leite, muitas das vezes, e não vinha o alimento sólido que Paulo falava. E aí quando ela vem, essa pessoa não depende mais da aceitação de homem algum, e esse amor ainda mora com ele ao ponto de aceitar que essas denominações fizeram isso, muitas vezes na ignorância, e pessoas que estão ali na ignorância, sofrendo na sua família e tentando derrubar do outro. Então existe o perdão para perdoar essas pessoas, orar por elas, porque o que elas fazem só as condenam. Vamos continuar aqui. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. O ministério é chamado a pregar com fidelidade, com doutrina e paciência. É tudo que eu acabei de falar. Parece que aqui vai andando junto, né? 2 Timóteo 4:2. A manifestação profética, sendo dom precioso, não se opõe à exposição das Escrituras, pois é o mesmo Espírito que opera em ambas. Manifestação profética, né, da nova aliança, a manifestação da fé em Cristo, o pregar Jesus Cristo, não se opõe à exposição das Escrituras, pois é o mesmo Espírito que opera nos dois. Assim, exortamos os estimados irmãos a que se ponham fim a posicionamentos extremos que desprezam o estudo bíblico. Ponham fim a posicionamentos extremos que desprezam o estudo bíblico. Eu sei que tem canais aí que pregava contra, falava contra, agora vai querer contorcer um pouco, se acertar aí para ficar melhor, né? Fala, não, é contra o estudo, mas aqui tá falando o estudo até mesmo para que haja uma pregação centralizada. Agora vai querer falar, claro, que estavam falando da teologia, mas não. Se os irmãos sentassem num lugar para falar que estavam aprendendo as Escrituras, já chamavam que estavam fazendo ali era letra morta, né? Que isso daí o Espírito vivifica, a letra mata. Eu sei que pode estar batendo em alguém que vai ficar com raiva, mas eu também errei muito. Eu também pensei coisas erradas. Eu também precisei aprender. Eu também, por misericórdia de Deus, tive as minhas experiências, apanhei para estar aqui. Hoje o canal é até relevante, graças a Deus. Mas não tô me gabando não, porque eu também fui muito ignorante em muitas coisas. Só não condenava as outras igrejas, igual muitos fazem. Desde criança achava estranho isso. Condenar, né, falar que estavam no caminho errado. Quem sou eu? A palavra deve ser anunciada. Se não tá bom lá, se estão sendo enganados em algumas coisas, em dinheiro, ele que encontra um caminho melhor, mas julgar, isso eu nunca fiz. Vamos lá. Que todo o santo ministério... Bom, aqui tá interessante a parte aqui, ó. Ponham fim a posicionamentos que desprezam o estudo bíblico. Tais controvérsias não edificam, antes dividem. Que todo o santo ministério, com sabedoria e discernimento espiritual, utilize com gratidão os recursos piedosos que o Senhor tem concedido para o fiel cumprimento do nosso chamado. Que a palavra seja lida com oração, examinada com reverência e pregada com fidelidade para a glória de Deus e edificação do seu povo. Vossos irmãos em Cristo, conselho dos anciãos mais antigos. Bom, aqui a gente tem uma questão aqui interessante a se saber, porque lá foi lido num áudio aí que o irmão Hélio leu, foi falado contra, né, que estavam sendo contra, eu achei até que ia sair aqui, contra esses grupos de estudo. Que o que mais vem para mim aqui é sobre o grupo de estudo que foi criado e as regionais aí tentaram impedir, tentaram estragar aí esses grupos de estudo, né? E conseguiram, claro. Então o que mais chega para mim é essa questão
E a falta do estudo, que foi aquela fala que existiu na congregação de pecado de morte, que até hoje a gente fala que alguém vem aqui justificar e não viu os vídeos passados, nem sabe do que se trata, mas vem justificar que estava certo. Então vinha aquela fala do pecado de morte, e que muitas pessoas até desistiu da igreja, já que estava morto, já que não tinha, e foi viver a vida dele, né? Então quando a gente fala mataram muitas almas, se você negligencia esse tal ato aí, achando que não aconteceu, irmãos, cuidado. Porque muita gente se perdeu com isso mesmo. E aí muitos questionam por que a denominação não pede perdão a isso. Era uma falta de conhecimento bíblico. Muitos questionam com razão. Por que a denominação não chama atenção disso? Não chama atenção. Não veio pedir perdão até hoje. Eu acho difícil. Talvez eles sintam que não foi com eles. Eles estão na posição hoje que poderia fazer isso. Qualquer ancião presidenciável que falasse isso, pedindo perdão pelos nossos erros. E esses vídeos iam ser divulgados amplamente e aliviar muitas pessoas e famílias. Mas eu acho difícil, porque às vezes esses que estão lá acham que não tem problema, não tem assim as mãos sujas do que aconteceu no passado. É claro que a igreja, ela não deve viver do passado, ela tem que caminhar para frente. Mas quem está na posição lá, em nome da instituição religiosa, não em nome de Deus, em nome de Bíblia, em nome de nada, em nome de erro humano mesmo, falar assim, ó, irmãos, pedimos perdão aqui pelo que... Bom, a gente pensa nas pessoas assim que já vieram tantas vezes no meu WhatsApp falar. Mas eu acho que é assim, a gente entrega na mão de Deus, porque errado não são essas pessoas mais. Errado foram aqueles que ministraram errado. Hebreus fala que estes prestarão contas das almas. Prestarão conta. Então eu sinto muito por esses também. Eu sinto muito por esses, sabe? A quem olha aqui e fala, chorou pelos pecadores, não, irmãos. É pela liderança mesmo. É lamentável que muitos desses possam ser condenados por tais atos, que era tão simples de resolver. Deus abençoe grandemente a todos, irmãos. Se inscreve nesse canal, se inscreve no canal do Instituto Medita Fé. Aliás, vai ter um encontro, um congresso nesses dias. E algumas coisas a gente observa que pode andar de forma errada ou não, mas no mundo que vivemos, tudo é louvável quando é de boa intenção. Esse instituto ele abraça pessoas que estão nessa situação do pecado de morte, que já saiu da igreja lá atrás, porque foi até quantos discursos de cima do púlpito, que até Valdir de Matão falou, né, que tinha. Você não tá entrando aqui porque até cachorro entra. Tantos discursos, vaso quebrado não serve nem para tapar buraco. Tem gente já cheirando de, né, tá esquentando o banco porque não serve para nada mais. Tantos discursos desse. Pessoas deixou de servir a Deus lá atrás. E é bom que as denominações que surgem abracem essas pessoas mesmo. Abracem. Se esses tão maldosos têm no coração o julgamento, é bom que abracem, porque o Evangelho, a graça de Deus, é muito mais ampla do que muitas das vezes foi pregado por aí. Deus abençoe a todos.